Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Como foi o seu fim de semana? Você aproveitou em família? Você foi à igreja? Você dedicou tempo a estudar a palavra de Deus? Eu oro para que você possa ter feito tudo isso e que tenha sentido a presença de Deus ao seu lado todas as vezes que você abriu a palavra de Deus. É muito importante você ter contato com a sua Bíblia todos os dias e não se conformar apenas com estes poucos minutos que ficamos aqui neste encontro virtual que temos eu com você. Porque é muito importante você desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Isso só vai acontecer quando você abrir a Bíblia, orar a Deus e esperar dele a resposta. Por este motivo que eu sempre afirmo aqui, você precisa ler a sua Bíblia. Mas agora eu preciso compartilhar com você uma coisa que está me deixando feliz. Lá no finzinho do ano eu afirmei para você que a gente tinha uma média de apenas 17% de inscritos que assistiam ao nosso canal. Esse número aumentou para 19% e agora está em 22%. Isso é muito legal porque indica que você está se inscrevendo em nosso canal e não só assistindo ao nosso vídeo. E você que já está inscrito, aproveita para dar uma checada se a sua inscrição está ativa. Por algum motivo, eu não sei qual, o YouTube tira muitos inscritos de alguns canais. Então é muito importante você verificar se você ainda está inscrito ou inscrita. E se não estiver, você se inscreve, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E também faz o seu pedido de oração, deixando aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia, em vez disso, busquem o Senhor, o seu Deus, no lugar em que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer o seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Isto é uma ordem que está lá em Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Mas antes de abrirmos a Bíblia em busca de localizar o lugar correto para levar os nossos dízimos e ofertas, teremos primeiro que entender porque Abraão não aceitou a oferta de Bera, rei de Sodoma, aceitando apenas a oferta do rei sacerdote Melquisedeque. Qual a mensagem que o velho patriarca ensinou a mim e a você com este ato? Bem, a sua recusa veio em forma de juramento, e o texto bíblico diz assim: Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci a Abraão. Aceito apenas, disse o velho patriarca, aquilo que os meus jovens guerreiros comerem, e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol, Manre, que são meus aliados. Gênesis 14, 22 a 24. Para conhecermos o cenário global do juramento de Abraão, é preciso entender como era a vida na cidade de Sodoma. O que temos a respeito como informação está contido nos capítulos 18 e 19 do livro do Gênesis, onde ali é descrita a visita do Senhor feita a Abraão para informar que ele destruiria as cidades de Sodoma e de Gomorra por conta do aumento escalonado do pecado destas duas cidades. Isso está em Gênesis 18, versículo 20. O que é interessante na sequência do relato bíblico foi ali o diálogo de Abraão com Deus na intenção ou tentativa de fazê-lo desistir do propósito de enviar juízo para as cidades de Sodoma e Gomorra. Esse é o mesmo Abraão que não aceitou a oferta de gratidão do rei Bera em um passado próximo. Olha que interessante. Bom, anos depois da destruição de Sodoma e Gomorra, o profeta Ezequiel descreveu os motivos pelos quais Deus fez descer fogo do céu, trazendo juízo para as cidades de Sodoma e Gomorra. O profeta escreveu: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres necessitados sofriam.
era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu as exterminei, como você viu. Isso está lá em Ezequias 16, 49 e 50. Já no Novo Testamento, Judas, outro autor bíblico, escancara outros pecados daquela cidade. Ele escreveu: "E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento." Judas, versículo 7. Estas práticas pecaminosas também eram conhecidas de Abraão, que só resgatou todos os moradores de Sodoma e Gomorra por amor ao sobrinho Ló. Foi exatamente o mesmo sentimento, o amor, que fez Deus preservar todo o Egito da fome para preservar o seu amado servo José. Naquela ocasião, Abraão sabia que deveria abençoar as nações, pois foi para este fim que Deus o chamou. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Mas abençoar o mundo não é a mesma coisa que se juntar a ele em suas práticas contrárias à vontade de Deus. Por este motivo foi que Abraão aceitou a oferta do rei sacerdote Melquisedeque, ao reconhecer nele um servo do Deus vivo. Vimos isso ontem. Com o ato de aceitação da oferta, ele testemunhou que a vitória dele e dos seus liderados foi obra do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus a quem servia Melquisedeque. Mas se por acaso Abraão aceitasse a oferta do rei de Sodoma, ele estaria dando testemunho público que concordava com todo o sistema de adoração a falsos deuses que eles praticavam e com a forte opressão social que o povo de Sodoma praticava, além, é claro, das mentiras, do adultério, da soberba, da glutonaria, da exaltação de condutas criminosas, entre muitas outras práticas vis que fazia parte do dia a dia daquela nação. Estes atos perversos serviram de motivação para Abraão recusar a oferta dos sodomitas. E ao agir assim, ele ensinou que devemos seguir retribuindo as bênçãos que recebemos de Deus com todos, exatamente com todos neste mundo, sem parar, é claro, para escolher quem será o nosso próximo. Mas também nos ensina que não devemos nos unir em aliança com quem pratica a maldade. Davi dá um conselho muito importante sobre este tema no Salmo capítulo 1. Pegue a sua Bíblia agora e abra em Salmos capítulo 1 e vamos ler este capítulo inteiro. É curtinho. Diz assim a palavra de Deus: "Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá." Abraão sabia disso e sabia que se continuassem assim, os sodomitas seriam destruídos. Por isso, ele não aceita a oferta do rei Bera, o rei de Sodoma. Bem, agora que entendemos quais os princípios por trás da recusa de Abraão diante da oferta de Bera, rei de Sodoma, vamos buscar na Bíblia a indicação do local onde devemos honrar a Deus com os nossos dízimos. O primeiro versículo que indica claramente o local está no livro de Neemias. E a Bíblia diz que, naquele dia, foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Neemias, capítulo 12, versículo 44. E que dia é esse do qual se refere o governador de Jerusalém, Neemias? O fim da reconstrução dos muros da cidade no tempo recorde de 52 dias, Neemias 6, verso 5, o que motivou a grande festa de gratidão. Neemias agora buscava restituir ao templo a sua função, convocando
todos a trazerem os seus dízimos e ofertas à casa de Deus. Mas o povo, eu e você, somos especialistas em deixar para trás conselhos de Deus quando o vento muda, e assim passamos a desfrutar de bonança e fartura, e logo negligenciamos a adoração, como o povo fez logo em seguida da festa de consagração dos muros. E o povo em Jerusalém fez exatamente isso no tempo de Neemias. Pouco tempo depois do dia festivo na consagração dos muros de Jerusalém, Neemias perguntou: por que o templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, diz Neemias, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Neemias 13, versículos 11 e 12. Mas ali havia um outro motivo pelo qual o povo deixou de levar os dízimos e ofertas para a casa do tesouro. É que o encarregado da supervisão dos tesouros do templo começou a ceder favores a um parente próximo e passou a negligenciar o cuidado com os levitas. E tudo isso começou porque os israelitas passaram a desobedecer a Deus, deixando os seus descendentes se casarem com mulheres moabitas, o que é proibido em Deuteronômio 7:3 e Deuteronômio 23:3. Por conta da desonestidade de Eliasibe, o supervisor do depósito dos tesouros do templo, o povo deixou de honrar a Deus com seus dízimos e ofertas. Neemias 13, verso 4. Esse problema persiste hoje, quando pastores, bispos, tesoureiros ou qualquer outro líder eclesiástico começa a ostentar um padrão de vida acima dos seus ganhos, passa a ser uma questão de dias para que o escândalo se torne público e o desvio dos bens da casa de Deus seja constatado. Por conta dos maus exemplos como os de Eliasibe, muitos crentes passam a rotular a liderança da igreja de corrupta e condescendente, fazendo com que muitos deixem de trazer os seus dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro. Ao se tornarem pedra de tropeço da fé de muitos crentes, os líderes desonestos terão que encarar a ira do Senhor. E Isaías 57, Ezequiel 7, 14 e Sofonias capítulo 1 trata muito bem disso. Aqui há uma lição importante para quem deseja ser fiel dizimista e ofertante. Em momento algum, deixe de cumprir a vontade de Deus em sua vida por conta de uma liderança corrupta que se apropria indevidamente dos bens da casa do tesouro. Serão eles que enfrentarão a ira de Deus, e não você. O que se deve fazer, havendo indícios de uma má administração dos recursos em sua congregação, é levar este problema, o problema que há suspeitas, à comissão, exigindo assim uma investigação rígida para a apuração se há ou não irregularidades. E uma vez confirmada as denúncias, buscar a reparação daquilo que foi expropriado e destituir do cargo de liderança quem buscou roubar a Deus. E o que não se deve fazer? Parar de honrar a Deus com os dízimos e as ofertas. A ordem de Deus é clara: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Malaquias 3, versículo 10. Essa é uma promessa para todos os crentes que honram a Deus com seus dízimos e ofertas, mesmo que alguém sem escrúpulos esteja desviando os recursos do Senhor que estão na sala do tesouro. Ele ou elas é que são os ladrões. A nossa parte é honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, que devem ser depositadas nas salvas para irem à sala do tesouro na casa de Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Pense nisso, leia a Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura.
Que Deus te abençoe e até amanhã.